Há, por um lado, sinais de enfraquecimento das capacidades militares do Irã. Por outro lado, a gente fala também a respeito de uma invasão terrestre que ocorre por parte de Israel contra o sul do Líbano, visando a organização terrorista apoiada pelo Irã, o Hezbollah. Vamos começar então com as coletivas de imprensa. Parte disso é de coberturas que você acompanhou, de traduções simultâneas, etc. Ao longo do dia, a gente recapitula e te traz todos os detalhes. O Pentágono divulgou uma linha do tempo detalhando as primeiras 100 horas da operação Fúria Épica, Epic Fury, como é chamada em inglês. A gente separou trechos da coletiva concedida pelo secretário de Guerra dos Estados Unidos, antigamente era secretário de Defesa, mudaram o nome do ministério, Pete Hegseth, e pelo chefe do Estado-Maior da Força Aérea Americana, melhor dizendo, o chefe do Estado-Maior conjunto dos Estados Unidos, o general Dan Raising Kane. Confira então o que disse o secretário de Defesa com uma atualização de uma aparente desescalada da capacidade militar do Irã. This was never meant to be a fair fight, and it is not a fair fight. We are punching them while they're down, which is exactly how it should be. We can sustain this fight easily for as long as we need to. And as I said yesterday, we set the terms. The combination of U.S. and Israeli intelligence and combat power will control Iran, and will control it soon. Sure, Iran will still be able to shoot some missiles and still be able to launch one-way attack drones at civilian targets, and their proxies will attempt to attack our embassies, bases, and soft targets. They are terrorists, after all, and they need to target civilians because they can't fight toe-to-toe. But we will find them, and we will kill them. Muito bem, então a gente tem também dessa coletiva de imprensa os números apresentados em mais detalhes pelo chefe do Estado-Maior Conjunto, o general Dan Raising Kane. Vamos conferir. Iran's theater ballistic missile shots fired are down 86% from the first day of fighting, with a 23% decrease just in the last 24 hours. And their one-way attack drone shots are down 73% from the opening days. Aqui, como vocês sabem, enquanto eu recapitulo com vocês alguns dos principais acontecimentos desse quinto dia e trago também análise e informação, eu quero detalhar algumas das atualizações que a gente está recebendo em tempo real, enquanto a situação no solo muda rapidamente. Então a gente tem as seguintes dos últimos instantes. Trump falou instantes atrás que há uma posição muito forte quanto ao Irã. O secretário de Estado Marco Rubio diz que um ataque contra a Turquia é inaceitável depois do lançamento de um míssil iraniano. Ao longo do dia se tem discutido a respeito do assunto conforme um míssil foi disparado contra a Turquia e então interceptado a Turquia, claro, que é um membro da OTAN. Nos últimos instantes houve a divulgação de um telefonema entre o secretário de Estado americano, Marco Rubio, então, e o ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan. Então, a contraparte dele, o Marco Rubio, que é o chefe das Relações Exteriores dos Estados Unidos. Na divulgação sobre esse telefonema, a gente tem a seguinte fala, então, onde o Rubio disse no telefonema que ataques contra o território soberano turco são inaceitáveis e deu apoio completo dos Estados Unidos, segundo um porta-voz do Departamento de Estado. São algumas das atualizações em tempo real, conforme a gente segue desdobrando a situação. Sobre as forças de defesa de Israel e o Líbano, a gente também tem isso de 8 minutos atrás. As forças de defesa de Israel confirmaram ter alvejado um operador do Hezbollah em Beirute, no Líbano, com detalhes para vir em breve. E a Casa Branca, cerca de 10 minutos atrás, também teve a divulgação, então, de um plano para garantir a segurança no Estreito de Hormuz, via por onde passa 20% do comércio de petróleo global, atualmente com seguradoras cancelando a possibilidade de, garantir os petroleiros que transitam por ali, e a gente está falando de pelo menos mais de uma centena de navios que estão sem conseguir transitar nessa hidrovia tão crítica, o que, claro, tem consequências para o preço do petróleo global e para as operações de países como Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e outros. São algumas das atualizações das últimas horas, a produção continua me atualizando e te atualizando, conforme a gente segue na recapitulação, explorando esse quinto dia, então, da guerra ali no Irã. Muito bem, eu sigo com vocês então com mais atualizações desse quinto dia. A gente tem o seguinte, durante a coletiva também foi confirmado que um submarino dos Estados Unidos afundou uma fragata iraniana no Oceano Índico. A gente tem aqui alguns dos principais detalhes do campo de batalha, mas isso sobre a fragata é importantíssimo. A gente deve ter então as imagens que foram divulgadas pelo governo americano e você está acompanhando então aqui ao meu lado. Certo? Quando a gente fala disso,
tem alguns incidentes que eu quero destacar, algumas questões que eu gostaria de destacar quanto a essa fragata. Primeiro, a gente está falando da primeira vez que um submarino americano abate uma fragata com um torpedo desde a Segunda Guerra Mundial. Mas, além disso, um dos temas centrais da nossa cobertura ao longo desses dias é a possibilidade, ou mesmo o fato de que essa guerra parece se expandir para além dos beligerantes, dos partícipes originais, Israel, Estados Unidos e Irã, e afetar uma série de países. Esse disparo aconteceu perto da costa do Sri Lanka, às vezes chamado em português de Ceilão. É um país insular, uma ilha, então, ali na costa da Índia. Até a capital se chama Colombo, para quem é de Curitiba aí. Também é uma cidade na região metropolitana. Tem até uma história engraçada com uma conhecida e um trabalho de engenharia que ela no LinkedIn achou que era em Colombo, perto de Curitiba, e era em Colombo, no Ceilão. Mas aí vamos focar no que interessa, afinal de contas a notícia é séria. Vamos lá então, pessoal. Isso é uma coisa que também extrapola, de certa forma, os limites da questão ao Oriente Médio. E se de um lado a gente tem isso acontecendo ali perto da Índia, no Ceilão, quer dizer, é até mais perto do Golfo de Bengala, é um negócio que já vai mais para o leste da Ásia. A gente também viu uma base britânica ser atingida no Chipre, no Mediterrâneo, e o míssil disparado contra a Turquia, conforme eu falava agora mais cedo, instantes atrás, trazendo a atualização sobre o telefonema de Marco Rubio. Isso dá uma magnitude em termos de como esse conflito tem também se expandido. Eu vou trazer mais detalhes sobre isso em breve e eu vou aprofundar uma análise que eu estava fazendo mais cedo quando eu fiz o pré-jogo, vamos colocar nesses termos, da coletiva de imprensa da secretária Caroline Leavitt. Muito bem, vamos seguir então com mais algumas das atualizações desse quinto dia de conflito. As forças de defesa de Israel têm divulgado consistentemente vídeos a respeito dos bombardeios e das operações. Há poucas horas, teve a divulgação novamente de mais informação depois de ter atingido um grande complexo militar do regime iraniano em Teherã. Essas são imagens divulgadas também hoje, instantes atrás, pelas forças de defesa de Israel, então, enquanto a gente desdobra o conflito. A gente está falando do quartel-general da parte sul das forças Quds. Isso é importantíssimo para a gente entender, porque quando a gente fala sobre os objetivos militares americanos e mesmo sobre os objetivos militares israelenses, uma série de pontos que já foram colocados por esses dois países anteriormente, em particular nas últimas rodadas de negociações que entraram em colapso e acabaram resultando no conflito que a gente agora vê. Mas as condições americanas eram encerrar a estrutura de mísseis iraniana, encerrar a estrutura naval iraniana, encerrar a capacidade do Irã ter uma arma nuclear e encerrar o financiamento iraniano a grupos terroristas no exterior que pudessem alvejar americanos. Quando a gente fala de forças paramilitar como os Basij, que são alguns dos alvejados aí, quando a gente fala de forças como a Força Sul da Guarda Quds, que é uma das atingidas nesse vídeo divulgado hoje pelas Forças de Defesa de Israel, a gente está falando de uma parte direta desse último ponto, a questão dos grupos terroristas no exterior. A Força Quds é a parte da hierarquia militar iraniana que, até furando a estrutura normal de hierárquica e se relatando diretamente à liderança do regime, operava para financiar apoiar logisticamente e treinar terroristas no exterior. A gente está falando de organizações como o próprio Hezbollah, que tem atuação direta na América Latina, sendo detectado em lugares como a Tríplice Fronteira, entre a Argentina, o Paraguai e o Brasil, em Foz do Iguaçu, até a fronteira em Roraima, ali na Venezuela, a fronteira brasileira também com as Guianas. São alguns dos lugares onde foi relatada ao longo do tempo a atividade do Hezbollah. Quem duvida pode colocar aí Hezbollah, PCC, que vai encontrar também investigações sendo relatadas por diversos jornais, coisa de 2014 para cá, de laços com organizações criminosas brasileiras. Então é esse tipo de grupo associado ao regime iraniano que a gente está discutindo. A Força Quds, então, que Israel divulga ter acertado hoje, é o elo do regime iraniano que trabalha no financiamento e organização desses grupos no exterior, certo? Então, Força de Segurança Interna, Quartel-General de Guerra Cibernética e Unidade de Segurança Interna responsável pela repressão de protestos. São também algumas outras das instalações que Israel diz ter atingido hoje. Um caça F-35 israelense também derrubou um avião militar iraniano de fabricação russa, um caça Sukhoi, que voava sobre Teherã, e isso também é mais um dos primeiros nessa operação. Quando a gente fala dessa guerra, tem muita coisa que é a primeira e tem muita coisa que é a maior. E isso é uma dessas questões. O caça F-35 é o caça de combate mais moderno em atuação no mundo hoje, produzido pelos Estados Unidos, também em operação pela Força Aérea Israelense, e tem então seu primeiro abate tripulado em um combate real. Aí você vê uma imagem então de um caça F-35. Desde sábado, a Força Aérea Israelense afirmou também, com números atualizados hoje, ter realizado cerca de 1.600 missões, lançando mais de 4.000 bombas sobre o território iraniano, em coordenação com os Estados Unidos, que também fala em pelo menos mais de 2.000 projéteis, atingindo pelo menos mais de 2.000 alvos,
E aí, no breakdown, no detalhe, as forças israelenses divulgam pelo menos 300 lançadores de mísseis atingidos. Israel também afirmou hoje ter destruído uma instalação subterrânea secreta nos arredores de Teherã, onde cientistas trabalhariam no desenvolvimento de capacidades relacionadas a armas nucleares. O Irã nega buscar uma bomba atômica, mas claro que tudo isso é central a esse conflito. E a crença americana e israelense, e mesmo quando a gente fala da Agência Internacional de Energia Atômica e outros, nos anos anteriores, conforme esse debate se estende, tem sido uma preocupação central, tanto de potências europeias quanto dos Estados Unidos, Israel e da comunidade internacional, que o regime esteja mentindo a respeito do assunto e buscando desenvolver uma bomba atômica. Foi a avaliação do presidente americano de que isso era verdade, que, como a gente viu na coletiva de imprensa, que eu traduzi aqui, fiz a tradução simultânea mais cedo, desencadeou, de certa forma, o início desse conflito. Eu também gostaria de expandir uma questão com vocês, já que a gente falava do Hezbollah e da ampliação desse conflito de forma regional. A gente pode colocar na tela, a gente tem aqui uma publicação recente das Forças de Defesa de Israel, as IDF, divulgando imagens de uma invasão terrestre contra o Líbano. Novamente, a gente tem falado recorrentemente a respeito do tema dessa guerra se ampliar regionalmente, e um dos exemplos mais concretos disso é que ali, ao lado de Israel, ao norte de Israel, ao país, claro, o Líbano, aonde está o grupo terrorista Hezbollah. Além de bombardeios e ataques aéreos, hoje as forças de defesa de Israel também divulgaram essas imagens que vocês estão vendo ao meu lado. A gente está falando de uma guerra que já tem soldados combatendo no solo, se não no Irã, então no Líbano, conforme Israel faz novas incursões militares, aparentemente limitadas em escala até o momento, contra o Líbano, uma coisa que também aconteceu no final de 2024. A gente tem que fazer uma breve retrospectiva para entender o quão sensível isso é. Quando a gente volta lá atrás, na década de 80, o então premier israelense Menachem Begin também fez incursões contra o Líbano, uma coisa que na época foi uma guerra que tomou as manchetes internacionalmente, uma guerra muito violenta que remonta às origens do grupo terrorista Hezbollah. Desde então, o sul do Líbano contra o norte de Israel tem sido uma área de tensão. Esse grupo terrorista, financiado, armado e treinado pelo Irã, consistentemente tem disparado foguetes contra o norte de Israel. É uma situação que tem alguns aspectos similares à questão do Hamas em Gaza, apesar de cada um ter uma dinâmica diferente. Seja como for, apesar de ter dinâmicas diferentes, o objetivo parece ser comum por muitas vezes. Por exemplo, em 8 de outubro de 2023, depois do ataque de 7 de outubro do Hamas, o Hezbollah ali no norte começou a disparar mísseis em solidariedade ao Hamas. Depois de alguns que atingiram de forma mais abrangente alguns civis israelenses, houve então uma incursão israelense contra o sul do Líbano em 2024, remontando, como eu falei, uma questão que vem de décadas, lá atrás, desde o Menachem Begin, na década de 80, pelo menos, em termos de incursões mais frequentes. Israel estava num cessar-fogo com o Líbano, recuou do sul do Líbano, mantendo poucas tropas em 5 pontos na fronteira. Em meio a esse conflito, mísseis começaram a ser disparados novamente do Líbano contra Israel. Israel identificou que eram mísseis disparados pelo Hezbollah, que entrava na guerra depois da morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e depois de bombardeios, veio então a estar agora com presença militar, com tropas em terra. Essas são as imagens divulgadas hoje. O conflito, então, pelo menos nessa frente, já se expande para ter soldados combatendo no solo. As consequências ainda são apuradas, mas o governo do Líbano, que é diferente do Hezbollah, tem ali uma influência tremenda do Hezbollah, ele ocupa parte do território, provê serviços públicos em certas partes do Líbano e tem também controle, mesmo de parcelas do governo, mas são duas entidades diferentes. O governo libanês fala que em meio a esses conflitos já seriam 83 mil pessoas deslocadas no Líbano em meio ao combate. Então são mais algumas das questões que a gente desdobra em uma frente que também traz à tona essa guerra como uma coisa maior no Oriente Médio e não limitada à questão que a gente discutia anteriormente. Bem, eu quero trazer mais alguns pontos quando a gente fala de outras milícias então alinhadas a Teherã pelo Oriente Médio. Também tem ataques aí sendo relatados, segundo o Institute for the Study of War, a milícias no Iraque, milícias iraquianas alinhadas ao Irã. Isso é outra questão que a gente tem que desdobrar nesse conflito. O Irã, além do idioma, que é diferente de outros países do Golfo que falam árabe, o Irã fala persa, também assume a vertente xiita do Irã como majoritária dentro do país. A maioria dos outros países do Oriente Médio adere a uma outra vertente do Islã, que é a vertente sunita. Por isso mesmo existe um atrito ali que é histórico, também por esse propósito. O Iraque é um país onde, em particular, existe um equilíbrio maior entre populações sunitas e xiitas. E ali, por isso mesmo, também existe uma questão de uma presença de influência maior de algumas milícias aliadas a Teherã.
Então, segundo o Institute for the Study of War, um think tank significa Instituto para o Estudo da Guerra, é um dos principais think tanks americanos que trabalha com pesquisa e relatório a respeito de conflitos, e uma fonte que, enquanto não traz updates em tempo real, tem um rigor muito grande na apuração, e eu sempre gosto que a gente possa verificar com fontes como essa também aquilo que a gente está noticiando. Então, segundo esse instituto, essas milícias pretendem continuar atacando bases americanas na região, mesmo depois de ordens do governo do Iraque para cessar as ofensivas. Não estariam, então, respondendo ao governo iraquiano. 4 grupos são citados, então, segundo dados de ontem para hoje, pelo Institute for the Study of War. Todos militantes xiitas pró-Irã. O Hezbollah, no Líbano, estaria focando os ataques em Israel por agora e não participando de ataques contra bases americanas. Também há dúvidas quanto a se os Houthis, outra milícia financiada pelo Irã, entrariam no conflito. Os Houthis ficam no Iêmen, então vamos entender um pouco das dinâmicas de como cada um desses grupos atua. Como eu estava falando sobre o Hezbollah, a gente está falando de terrorismo em escala global, incluindo ataques na América Latina e laços com organizações criminosas latino-americanas, mesmo brasileiras, sendo relatadas segundo investigações. Por exemplo, desde 2014 se relata isso em reportagens de investigações da Polícia Federal acontecendo no Brasil. Os Houthis têm um perfil diferente, eles ficam ali no Iêmen, na pontinha da Península Arábica, e a dinâmica de ataques deles normalmente é contra petroleiros e outros navios que estão circulando no Mar Arábico, no Mar Vermelho, normalmente entre ali o Mediterrâneo e o Indo-Pacífico, passa pelo Suez, desce e chega no Iêmen, é normalmente onde tem ataques dos Houthis, e são uma outra vertente dos iranianos para travar o comércio naval. Se por um lado eles têm o Estreito de Hormuz, do outro, os Houthis no Iêmen podem desempenhar esse papel ali no entorno da Península Arábica. Enquanto isso, o regime iraniano continua realizando ataques contra países vizinhos que não participam, em tese, diretamente do conflito. A gente está falando de pelo menos 11 a 14 países e as confirmações passam, para citar alguns deles, por Bahrein, Omã, Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Jordânia e por aí vai. A gente citou também o Chipre e a base britânica no Chipre, e agora relatos de mísseis disparados contra a Turquia, ainda que interceptados, e a ligação de Marco Rubio que a gente noticiava agora há pouco. Um instante, quero garantir que a gente também não estamos perdendo nada de última hora. Muito bem, a gente está recebendo relatos agora de que os ataques continuam, mas nenhum outro desdobramento além de ataques contínuos ocorrendo de última hora. A gente segue acompanhando as atualizações em tempo real. E lembrando até, pessoal, Daniel, a gente pode colocar o panorama na tela para você que quer receber atualizações em tempo real, como aquelas que eu trago aqui no meio do programa, ou até nas transmissões que a gente fez especificamente só sobre isso. Eu te convido para conhecer o Panorama. Essa é a nossa newsletter diária de geopolítica, a newsletter que vai te colocar ali em contato com o mundo e a história e te ajudar a navegar esse conflito, recebendo todos os dias na sua caixa de entrada. Mas o melhor de tudo é que entrando, além de receber isso na sua caixa de entrada e no seu WhatsApp, muitas das atualizações que a produção traz aqui para mim quando eu estou no ar e a gente está desdobrando tudo isso em tempo real vão ir direto para você por texto no seu WhatsApp. Você que quer acompanhar esse conflito, seja para ir navegar a questão de preço do petróleo, tomar decisões de investimento, por interesse pessoal, ou ainda fazer a sua análise a respeito do mundo complexo que a gente está vendo se desdobrar diante dos nossos olhos, essa é a melhor forma de acompanhar, certo? Para você que está vendo na TV, você pode acessar o QR Code, sempre estou errando o lado, aqui. Esse código QR para você que está vendo por telefone, ou está vendo no laptop, no computador, sei lá, sinal de fumaça, link na descrição e no chat ao vivo. Volta para mim então, Daniel, só para você saber também que pode estar atualizado dessa forma. Mas muito bem então, a gente continua desdobrando esse aumento de tensões. E mais informações sobre o míssil disparado contra a Turquia. Então, um míssil chegou a entrar no espaço aéreo turco, mas foi interceptado por um sistema de defesa da OTAN no Mediterrâneo Oriental e não houve vítimas. O governo turco, que inicialmente parecia amargo com a ação americana, deu declarações que não apoiavam demais o seu aliado dentro da OTAN em Washington. Agora, então, disse que se reserva o direito de reagir a qualquer ação hostil. Outro dos pontos interessantes que a gente desdobra. No meio desse cenário também tem um fio que é interessante a gente puxar conforme a gente está desdobrando as atualizações do 5º dia do conflito. A questão de um substituto para Ali Khamenei. O líder supremo estava então desde 89, substituiu o Khomeini, que era o líder que estava antes dele, que foi o líder que foi então empossado como líder supremo depois da revolução do golpe de Estado de 1979, ficou 10 anos, em 89 já entrou o Khamenei que estava até agora. Até cheguei a conversar com jornalistas persas antes, você acompanhou uma entrevista que a gente fez no sábado com a Shahzad Ghanei, jornalista persa radicada no Canadá, e ela me falava que a pronúncia correta é Khamenei, tem que fazer aqui na garganta o negócio, mas vocês estão entendendo de quem eu estou falando.
No meio desse cenário, alguns veículos de oposição iranianos, como o principal dele, a Iran International, afirma que Mojtaba Khamenei, então o filho do Ayatollah, teria sido escolhido como o novo líder supremo. Foi aí para a linha hereditária, segundo algumas fontes. Não tem confirmação oficial sobre isso e a gente continua sempre fazendo essa distinção entre o que é noticiado e aquilo que já tem uma confirmação oficial, mas circula nos principais veículos de oposição e a coisa que é dada como certa por grande parte da imprensa no momento. Segundo essas reportagens, a decisão teria ocorrido sob forte pressão da Guarda Revolucionária. A agência estatal também confirmou que o prédio da Assembleia dos Peritos foi bombardeado por Israel, mas afirmou que a votação estava ocorrendo de forma remota por motivos de segurança. Teve até rumores de que o filho, então, do Ayatollah teria morrido de certa forma não, teria morrido em um ataque aéreo, mas isso foi negado pelas agências iranianas. Até o momento não tem nenhuma confirmação de que ele esteja morto. O Irã nega que ele possa estar morto. Ele tem 56 anos, nunca ocupou qualquer cargo formal, mas é dito como influente nos bastidores por essas reportagens. A gente segue monitorando para ter algum tipo de confirmação, conforme, claro, existe um tremendo vácuo de liderança. Se lá atrás, em junho de 2025, a gente falava sobre o alto escalão do regime iraniano está sofrendo muitas baixas, agora os Estados Unidos falaram na coletiva de mais cedo que você acompanhou comigo em pelo menos 49 líderes de primeiro escalão tendo sido abatidos. Isso cria um vácuo que não é fácil de suprir, até quando a liderança é especialmente necessária para tomar decisões sob pressão em uma situação de guerra. A Bloomberg afirma que Mojtaba, o sucessor, Mojtaba Khamenei, poderia ter propriedades milionárias em Londres, outra das questões que pipoca, conforme a gente aguarda para ter uma apuração mais verificada disso. Mas a Bloomberg, então, um dos principais veículos, uma das principais agências que noticia sobre o mercado financeiro no mundo, fala sobre propriedades no norte de Londres, então, do filho do Ayatollah, o que equivaleria aí a 720 milhões de reais, 100 milhões de libras esterlinas. É parte do que a gente desdobra, então, no momento. Pessoal, antes da gente partir, eu gostaria também de aprofundar uma análise que eu fazia hoje mais cedo, quando a gente conversou durante aquela transmissão da Caroline Leavitt, onde eu estava fazendo o pré-jogo, como eu disse com você, da coletiva de imprensa. Eu vou aprofundar isso agora, conforme a gente tenta entender também, nesse momento, quais podem ser os passos adiante e a estratégia do Irã. Então, indo aqui da notícia para a análise, Daniel, chama a transição, a gente vai para o Na Mira do Marcos de hoje, aquele segmento onde eu pesco o que está no meu radar na entrelinha das notícias, para a gente também conversar sobre quais podem ser os próximos passos. O nome é engraçadinho, mas eu gosto do segmento e dá para a gente ser um pouco mais espirituoso. Chama então o Na Mira do Marcos, Daniel. Muito bem. No Na Mira do Marcos de hoje, eu quero desdobrar com vocês o que está aqui embaixo de mim. A estratégia do Irã é o caos. Conforme a gente está no 5º dia do conflito, é um momento onde compartilho com vocês as minhas impressões para a gente entender o que pode vir adiante. A gente viu na coletiva de imprensa mais cedo, onde Pete Hegseth e o chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Raising-Kane, falavam sobre a capacidade militar do Irã. O tom americano é de que, em breve, o Irã não teria capacidade, então, de combater nos céus, e haveria supremacia aérea americana plena para bombardear desimpedida, então, acima do Irã. Enquanto a gente aguarda para ver se isso se confirma ou não, outro dos dados divulgados é que, comparado ao primeiro dia, as capacidades agora caem para 20%, 30%, 16%, dependendo da estimativa do que eram em termos de disparos sendo feitos pelo Irã, e algumas reportagens especulam que a munição deles poderia estar acabando. Enquanto isso acontece, aquilo que está na imagem de capa da transmissão do Epoch News dessa quarta-feira, 4 de março, é sobre a ampliação do conflito. E, de fato, se a munição estaria em tese acabando, o número de países envolvidos, de beligerantes, parece estar aumentando. 11, 14, dependendo da estimativa, Israel, Líbano, Kuwait, Irã, Omã, Bahrein, Catar, Arábia Saudita, Jordânia, Chipre, Reino Unido. Agora, então, com um submarino abatendo um barco iraniano lá perto do Sri Lanka, do outro lado da península da Índia. A análise que eu trago para você é a seguinte. Parece que, enquanto há vácuo de liderança e talvez escassez de munição a ser confirmada por parte do regime iraniano, uma das estratégias parece ser ampliar o número de países combatendo, ou tentar transformar o que seria um conflito entre Israel, Irã e Estados Unidos em uma guerra regional mais ampla. O motivo, a lógica, dá para compreender. Poder-se-ia exercer pressão diplomática, tentando, nesse cenário onde o tabuleiro fica confuso e muitos parceiros são alvejados, gerar um clima onde a guerra passe a ser um negócio desvantajoso, caótico e que corre risco de trazer mais e mais países para um cenário mais e mais confuso.
Pode ser que o Irã esteja tentando usar isso como alavancagem para tentar colocar algum tipo de negociação na mesa? A ver, uma das impressões que eu tenho no momento parece ser essa, de que a estratégia do Irã seria o caos. Criar uma situação diplomática onde mais e mais países estejam envolvidos para criar alavancagem e tentar algum tipo de conversa, ou gerar um cenário onde prosseguir nesse rumo seja desvantajoso. Vai funcionar ou não? E a munição continua o suficiente para tentar criar esse cenário? É o que a gente aguarda para descobrir nos próximos dias. Tamo em o quê? 120 e poucas horas de guerra? No 5º dia do conflito? Tem muita coisa para rolar, já que os Estados Unidos falam que seriam semanas de guerra. Essa é então minha impressão desse 5º dia de conflito no Na Mira do Marcos de hoje. Eu convido o pessoal para, até agradeço a audiência, mais 5.000 pessoas no Epoch News de hoje, convido o público para estar se inscrevendo e não esqueça, pessoal, as atualizações ao vivo que a gente está trazendo para você, você pode receber direto no seu WhatsApp por O Panorama, nossa newsletter e nosso serviço de atualizações ao vivo, direto no seu celular e na sua caixa de entrada de e-mail. Para quem tiver aqui, ó, na TV é pelo código QR, para quem tiver no computador ou no celular, aqui embaixo na descrição, e aqui do lado no chat ao vivo para quem estiver vendo ao vivo. Quem estiver vendo o corte, volta lá e assiste o Epoch News de quarta-feira, dia 4 de março,